O tema para a nossa... Aliás, antes do tema, né, eu falei, pedindo você para escrever, deixa eu registrar aqui uma participação. Ela diz o seguinte: estou passando por lutas na minha vida sentimental, pois estou divorciado do pai do meu filho. Eu vivo com ele, mas não dou conta de ter uma vida de esposa com ele. O amor acabou. No intervalo em que eu estava sozinha, conheci outra pessoa, o qual eu amo. Preciso de uma orientação. É natural que eu vou mais uma vez aqui omitir o nome da pessoa que me manda essa mensagem, mas ela pede também uma orientação. E nosso tempo de programa é muito pequeno para que a gente possa dar uma orientação mais completa, mas eu vou, de uma forma bem sintética, te dar um conselho. Todas as pessoas que me escrevem, me procuram com problemas no casamento, no relacionamento, a palavra que eu dou para essa pessoa é: esgote todas as possibilidades de recuperar o seu casamento. Todas, absolutamente todas. Depois que você chegar a uma conclusão de que esgotou todas as possibilidades, aí o meu conselho para você é: procure o seu pastor, procure a pessoa que te acompanha na sua igreja, a pessoa que é a responsável pela sua vida, pela sua família. Por quê? Porque é muito perigoso, da minha parte, dar um conselho para uma pessoa do que fazer ou não fazer nessa questão. A única coisa que eu posso dizer de forma sensata e responsável é essa: esgote todas as possibilidades que você tem para recuperar o seu casamento. Por quê? Porque um casamento desfeito, a gente sabe, é um problema muito sério, não somente para o casal, mas também, principalmente, e no seu caso, você diz aqui, você tem 2 filhos, os filhos podem sofrer muito. É muito difícil um relacionamento que se rompe, onde principalmente tem a presença das crianças. E o que é pior muitas vezes, ao se separar, os casais nunca se preocupam em conversar com as crianças, em passar para elas o que está acontecendo e a razão por que é que estão querendo se separar. Simplesmente a decisão é tomada quando de repente as crianças são pegas de surpresa, e isso para elas traz um dano muito grande e, em alguns casos, traumas que vão acompanhá-las para o resto da vida. Então, evite ao máximo a separação. Invista tudo o que você puder para recuperar o seu relacionamento. Ah, não, mas eu não amo mais a pessoa. Peça a Deus que renove o seu amor por aquela pessoa. Deus pode fazer isso. Eu conheço o caso de pessoas que se divorciaram, se separaram, cada uma delas viveu o seu canto para o seu lado. Mas Deus entrou na história porque elas permitiram. Deus fez um milagre e essas pessoas novamente se casaram. Ou seja, é uma pessoa que se casou com a mesma pessoa 2 vezes. Depois de já estar divorciada, separada, Deus fez um milagre e restaurou. Se Deus agiu assim nesse caso, pode agir também assim no seu caso. Essa pessoa que me escreve, não me diz aqui de que cidade escreve, mas como eu também estou me permitindo não citar o nome dela, né, em função da delicadeza do assunto, fica aqui a minha palavra de conselho para você, ok? E o tema selecionado para hoje é a mais bela flor. Conta-se que por volta do ano 250 a.C., na antiga China, um príncipe da região norte do país estava prestes a ser coroado imperador. Mas, de acordo com a lei, deveria casar-se primeiro. Sabendo disso, ele resolveu lançar um desafio às donzelas da corte ou a quem quer que se achasse digna de sua proposta. O príncipe anunciou que receberia todas as pretendentes numa recepção muito especial, na qual revelaria os pormenores do desafio. Uma senhora idosa, serva no palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao voltar para casa e contar o fato à jovem, espantou-se ao saber que ela pretendia ir à recepção e indagou incrédula: minha filha, o que você vai fazer lá? Estarão presentes as mais belas e ricas moças da corte. Tire essa ideia da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não transforme o sofrimento em loucura. E a filha respondeu: não, querida mãe, eu não estou sofrendo e muito menos louca. Eu sei que jamais poderei ser a escolhida.
mas é minha oportunidade de ficar alguns momentos perto do príncipe e isso já me deixa feliz. À noite, o príncipe anunciou o desafio. Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor será a escolhida para ser a minha esposa e futura imperatriz do meu reino. O tempo passou e a doce jovem, sem experiência na arte da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura da sua semente, acreditando que, se a beleza da flor fosse proporcional ao seu amor, ela não precisaria se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tentara tudo, usara todos os métodos que conhecia, mas nada nascera. Consciente do seu esforço e dedicação, a moça comunicou à mãe que, independente das circunstâncias, voltaria ao palácio na data e hora combinadas, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos perto do príncipe. À hora marcada, lá estava, com o vaso vazio, junto às outras pretendentes, cada uma com uma flor, cada qual mais bela que a outra. Não parava de olhar a beleza, as formas e as cores das flores das suas companheiras. O príncipe chegou e observou cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anuncia o resultado e indica que a jovem do vaso vazio é a sua futura esposa. Os presentes ficam surpresos e incrédulos. Então, calmamente, o príncipe esclarece. Esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz. A flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. Legal essa história, não é verdade? É muito interessante que, embora uma história, né, uma metáfora, é muito possível, é muito provável que muitas pessoas já tenham passado por muitos testes nesse sentido e não entendendo por que é que não foram aprovadas, está aqui agora uma resposta. E por que é que nós estamos tratando deste assunto exatamente nesse programa? Nós estamos aí, né? Interessante que o pessoal tem o hábito de dizer que o 1º de abril é o dia da mentira. E, na verdade, esta é uma grande mentira. 1º de abril nunca foi o dia da mentira e nunca será. 1º de abril é uma data como qualquer outra e é um dia onde podemos aproveitar, sim, para, rebatendo essa ideia, essa tese, essa brincadeira, entre aspas, vivê-lo de forma verdadeira, buscando sempre agradar o coração de Deus. Quando eu li essa história, eu me lembrei de uma outra história que falava também de confiança. E essa história dizem que era um teste aplicado num determinado banco, um banco banco normal, banco do mundo financeiro. E esse teste, ele era feito da seguinte forma: uma pessoa entregava uma folha com números de 1 a 100, todos embaralhados. E o que é que as pessoas tinham que fazer? Ir para uma sala fechada, cada uma na sua sala, e elas tinham que ligar de olhos fechados cada ponto daquela folha, de 1 a 100, 1 no 2, o 2 no 3, o 3 no 4 e vai daí por diante, mas os números estavam meio fora de ordem. E é interessante que várias pessoas entraram para fazer o teste e todas elas vieram com o teste pronto, apenas uma voltou com a folha e toda riscada, desordenadamente, não conseguiu ligar os pontos e devolveu para o aplicador do teste e disse para ele, olha, é impossível ligar esses pontos sem olhar para eles, enquanto que todos os outros conseguiram ligar os pontos. Então ele disse, olha, você passou no teste, é o teste da honestidade também, porque realmente é impossível ligar esses pontos de olhos fechados. Quem fez isso, com certeza, olhou para a folha para fazer a ligação.
É uma história também, né? Mas é mais um daqueles testes que às vezes a vida nos propõe. E para finalizar, tem uma outra historiazinha que eu quero te contar de 3 alunos que resolveram no dia da prova não comparecer, foram para uma lagoa tomar banho e falaram, depois a gente inventa uma história lá. Aliás, eram 4 alunos. Depois a gente inventa uma história lá para o professor, ele aplica a prova para a gente novamente. E assim eles fizeram. Foram, passaram um dia, se esbaldaram, no outro dia chegaram e falaram, professor, ontem quando a gente vinha para a aula, o pneu do meu carro furou e por isso nós não chegamos a tempo e eu dou carona para os outros 3 colegas. O senhor pode aplicar a prova para nós novamente? Falou, claro, sem problema nenhum. Entregou uma prova para cada um e falou, cada um vai para uma sala isoladamente, faça a sua prova. Ah, pois não, professor, perfeitamente. Cada um foi para a sala. Primeira pergunta, qual dos pneus furou? Se furou um pneu, qual deles? Não é verdade? E é claro que ninguém tinha uma resposta certa para essa pergunta também. Portanto, quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, entre essas 3 coisas está a verdade. Procure sempre seguir o Senhor, os seus princípios, os seus ensinamentos e não tenha mais, nunca mais, o dia 1º de abril como o dia da mentira, mas sim o dia da verdade para você, como qualquer outro dia do ano. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez, obrigado por esta oportunidade, obrigado pelo teu amor, obrigado por tua bondade, obrigado pela palavra de reflexão e que o Senhor, meu Deus, nos ajude para que cada dia mais possamos caminhar de forma a alegrar o teu coração e os corações de todos aqueles que estão à nossa volta. No nome de Jesus, nós oramos, te agradecendo por tudo. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por mais esse programa. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu espero te rever no nosso próximo encontro. Lembrando que sem Jesus não dá para ser feliz.